Convido você a abrir a palavra de Deus comigo, em Atos capítulo 2, versos 14, a 24. Atos 2, 14 a 24. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá ou se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Até o verso 44, que Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, cada um ora, por favor, ao Senhor. Pede para Deus falar ao seu coração, peça para Deus nos visitar nessa noite, com seu poder e com sua graça. Oremos. Ó Deus, ouve a oração do teu povo, Senhor. Compadece-te de nós e fala conosco nessa noite. Temos a tua palavra aberta, temos a certeza absoluta de que teu Espírito está aqui. Então, por favor, passeia entre nós e convence-nos daquilo que precisamos ser convencidos. Alerta-nos acerca daquilo que precisamos ser alertados. E inflama o nosso coração, Pai, nessa noite com teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, aqueles que vieram para cá abatidos, decepcionados, aflitos, angustiados, com dúvidas, que todos sejam visitados pelo Senhor nessa noite. E que nós tenhamos aqui força, alimento, para caminhar um bom tempo ainda, nesse mundo de dores, nesse mundo que ignora o Senhor e a tua palavra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre Atos capítulo 2, versos 14 a 24. É chegado o tempo da plenitude, porque, segundo o calendário litúrgico, nós estamos vivendo nesse exato momento o chamado tempo pascal. Você que nos visita nessa noite, eu quero que vocês saibam que aqui na igreja a gente resolveu adotar, nesse ano de 2014, o calendário litúrgico. Nós estamos tentando fazer essa conexão entre a história bíblica e a nossa história, né? Nós queremos entender a vontade, o querer de Deus, queremos entender os tempos do Senhor, os tempos que a palavra do Senhor nos mostram, né? E assim experimentar toda a palavra e não apenas pregar aquilo que a gente às vezes acha que tem que pregar, né? Porque quando você entra para cumprir um calendário litúrgico, você forçosamente é empurrado a cumprir com todas as etapas, as fases que a palavra de Deus nos mostra acerca de Jesus, acerca do seu povo. Então nós estamos vivendo um tempo chamado de tempo pascal.
O que é o tempo pascal? São as 7 semanas que se seguem após a Páscoa. 7 vezes 7, 49. Sendo que no 50º dia, então, completando o dia 70, vamos dizer assim, nós então entramos naquilo que é chamado de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes, a própria palavra já nos dá uma dica do que vem a ser, significa 50º. Ou seja, o tempo pascal compreende o período que vai da Páscoa, ou seja, da ressurreição, até o Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E no calendário da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em 2014, nós celebramos a Páscoa agora, dia 20 de abril, passado, e aí, 7 semanas após o dia 20 de abril, nós vamos celebrar o Pentecostes, dia 8 de junho, exatos 50 dias depois, obviamente pela graça do Senhor, porque não houve um planejamento, foi aquela Jesuicidência, né? Coincidiu com a 9ª conferência missionária. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse ano, nós teremos uma conferência missionária que terá por tema Família, Espírito Santo e Missões. Né? Então, nós queremos conversar exatamente sobre isso. A Quaresma, ou os 40 dias que antecedem a Páscoa, é marcada por um tempo de introspecção. É a igreja que se prepara para a paixão de Cristo, para a morte de Jesus, quando o Cordeiro de Deus é imolado na cruz do madeiro. Quaresma, então, é tempo de jejum, é tempo de recolhimento, é tempo de reflexão, é tempo de oração, é tempo de busca íntima de Deus, é tempo de recolhimento, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de chorar pelos nossos pecados, é tempo de entristecer com o nosso pecado, porque foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz do madeiro. Quaresma é isso. No entanto, logo depois da Quaresma, logo depois da Páscoa, da ressurreição de Cristo, nós vivemos agora o outro tempo, que é chamado de tempo pascal. O tempo pascal é a boa notícia de que o Cristo morto ressuscitou, aleluia por isso. A morte não o segurou, portanto, é tempo de alegria, é celebração, é júbilo. E nós devemos então viver o tempo pascal como se fosse um grande domingo, um único dia festivo. É por isso que eu falei, Rubão, capricha no louvor, vamos nos alegrar no louvor dessa noite. Coloca a música animada, porque nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, porque nós estamos no tempo pascal, porque Cristo vive e nós devemos celebrar então com alegria, com o coração repleto de gratidão. Por quê? Porque a morte não conteve o meu Senhor. Amém, gente? Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia? Amém. Atos capítulo 2, verso 25. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Que coisa maravilhosa. Bem, Atos capítulo 2, você conhece, é um texto muito conhecido. Ele fala da descida do Espírito Santo. Após a sua morte e ressurreição, Jesus apareceu a muitas pessoas antes de ser assunto aos céus. Diz o texto bíblico que o Senhor orientou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, até que eles fossem cheios do poder de Deus, para proclamar, para anunciar a salvação nos 4 cantos da terra. E eles ficaram ali, conforme o Senhor ordenou, e eles se encontravam para orar, para manter a fé, se encontravam para manter viva a esperança. Era um grupo ali aproximadamente de 120 pessoas, mas é muito provável, conforme dizem alguns comentaristas bíblicos, que esse grupo fosse bem maior do que os 120 citados em Atos, porque só em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, fala que Jesus apareceu ressurreto a mais de 500 pessoas. Então provavelmente fosse um grupo maior. E esse grupo então se reunia. E então no dia de Pentecostes, eles estavam em Jerusalém, conforme Jesus havia orientado, eles estavam orando, quando de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e esse vento encheu toda a casa no qual eles estavam reunidos, assentados, e eles viram assim, algo muito difícil de descrever, mas a palavra de Deus nos fala que é como línguas de fogo que desciam do céu e se separavam e pousavam sobre cada um deles.
E eles então ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, não segundo as suas capacidades intelectivas, criativas, segundo a sabedoria humana, mas eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito, naquele momento, os capacitava a falar. A cidade estava cheia, de gente vinda de diversas regiões do mundo. E essas pessoas ali ouviram a mensagem que foi anunciada na sua própria língua materna por aqueles homens que não conheciam a língua materna deles. E as palavras que vinham anunciavam as maravilhas de Deus. E eles ficavam assim, ficaram espantados com tudo aquilo. Diz o texto bíblico que os que estavam presentes ficaram admirados e eles se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo está no versículo 12 de Atos 2. Aqueles que ficaram perplexos e atônitos, espantados, admirados com aquela beleza daquele acontecimento. E o versículo 13 fala do outro grupo, aquele grupo que preferiu zombar. E eles diziam, que vergonha, bêbado, essa hora da manhã. Encheram a cara, tomaram os goró, deve ter passado a noite bebendo todas, agora às 9 horas da manhã está todo mundo bêbado fazendo essa presepada. Quero dizer para você que ainda hoje é assim, viu? As manifestações do Espírito são recebidas por alguns com espanto e surpresa, enquanto que outros veem essas manifestações do Espírito como excessos humanos. Tem gente que olha e fala, ei, excedeu. Estavam bêbados demais, eram alienados demais, estavam emocionados demais, são loucos demais. O que diferencia essa loucura humana daquilo que vem dos céus, daquilo que vem da parte de Deus? O que seria essa alegre manifestação? O que seria? Os versos que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, são exatamente a explicação que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz para aquelas pessoas que estão ali reunidas, aqueles que não estão entendendo o que está acontecendo, aqueles atônitos e aqueles zombadores, ele explica o que é que está acontecendo. É a primeira pregação da igreja, inspirada pelo Espírito Santo. É a primeira mensagem pregada, proclamada, quando a igreja é empoderada por Deus para cumprir a missão de Deus. O que estava acontecendo naquele momento ali? E quais são as implicações do que estava acontecendo naquele momento para a igreja que veio depois, igreja de todos os tempos, de todos os lugares, e especialmente qual a implicação disso para nós hoje, igreja do século 21? Eu queria observar 3 pontos aqui que me chamam a atenção nesse texto bíblico. O primeiro deles é o seguinte: o que aconteceu naquele tempo, naquele momento, é o cumprimento da palavra do Senhor. O tempo do Senhor chegou. Jesus inaugurou os últimos tempos. Essa é a primeira questão que eu queria que você guardasse no seu coração. Existe uma escatologia, ou algumas escatologias, ou seja, aquela parte da teologia que estuda as últimas coisas. E essa escatologia, ou essas escatologias, dizem que o fim dos tempos virá em breve. E quando vier, uns dizem, a igreja vai sofrer demais. Serão perseguidos, serão mortos. Outra linha já diz que ela será arrebatada antes que tudo isso aconteça. Essas perseguições. Outros dizem que algo diferente irá acontecer. Segundo essa teologia, ou essa escatologia, nós vivemos o limbo entre a primeira vinda de Jesus e a manifestação das últimas coisas do tempo final, que será algo que acontecerá no futuro. Só que quando nós lemos Atos capítulo 2, não parece ser isso que o texto está dizendo. Não é isso que a palavra do Senhor está nos falando. Vejamos o que o Espírito Santo está dizendo aqui através de Pedro, para explicar exatamente o que estava acontecendo. Pedro cita quem? O profeta Joel, no seu capítulo 2, quando diz, nos últimos dias, diz Deus,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Existe uma palavra no original, e essa palavra pesher, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Sabe o que significa pesher? Significa o que a profecia bíblica veterotestamentária dizia estava se cumprindo. Essa palavra significa a interpretação de uma passagem do Antigo Testamento à luz do cumprimento no momento. Versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Se vocês estão dizendo que nós estamos bêbados, vocês estão enganados. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta. É como se Pedro estivesse dizendo, lembram-se daquilo que foi dito por Joel? Pois bem, isto é aquilo. Isto é aquilo. Sendo assim, Atos 2 é a inauguração dos últimos dias anunciados pelo profeta Joel. Há inclusive uma alteração no texto original de Joel, se você pegar depois o texto lá em Joel capítulo 2 e conferir com Atos capítulo 2, você perceberá que há uma alteração na citação de Joel e na citação de Pedro. Em Joel diz, e acontecerá depois desses dias. Que dias? Dá uma olhada lá comigo, por favor, se você encontrar aí. Lembra da musiquinha que a gente canta aqui, dos profetas dos profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadiah. Então é o segundo livro, né? Depois de Daniel, Oséias, Joel, para você não ficar perdido aí na hora de achar o texto bíblico, tá bom? Porque falou em profeta menor, o povo fica perdidinho, né? Eu fiz a música porque eu também ficava. Hoje eu canto toda vez, para não ficar perdido aí. Joel capítulo 2, versos 18 a 23. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo a terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. O que é que Joel está dizendo? E acontecerá depois desses dias. Ele está dizendo que aquilo que ele, sobre essa vinda do Espírito, aconteceria depois que o inimigo opressor fosse vencido. Depois do cativeiro. Depois que eles voltassem para Jerusalém e o encontro de Deus com o seu povo fosse realizado, então ali Deus restauraria o seu povo. Capítulo 2, versículo 28, ele diz então, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então, é uma palavra profética para algo que aconteceria no futuro. Agora, quando você pega o discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, você vai perceber que Pedro fala um pouco diferente. Ele não fala assim, e depois disso derramarei o meu espírito. Não, ele fala assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Joel era uma profecia acerca do que viria. Pedro fala agora do cumprimento daquilo que havia dito que agora acontecia naquele exato momento. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim. De ver algo de Deus, uma promessa do Senhor se cumprir na vida de vocês. É alguma coisa fantástica. Quero mostrar uma fotografia para vocês aqui. Acho que foi no ano de 2000 isso aí. Eu lembro que antes de me casar com a Cláudia, acho que foi em 85, a gente fez uma série de viagens com um grupo musical conhecido da época aqui no Brasil. E eu lembro que aquele grupo convidou a Cláudia e a mim para a gente poder cantar com eles. E eu tocava baixo e cantava, e a Cláudia tocava flauta e cantava, e nós fizemos... A gente nem namorava naquela época, a gente estava começando a namorar naquela época. E nós então fomos, cantamos com esse grupo, etc. e tal.
E eu lembro que logo depois daquilo, uma pessoa veio orar comigo e ela falou assim, olha, Deus está dizendo uma coisa para você. Eu tenho um pouco de medo desses negócios assim, viu? Porque tem muita profetada esquisita aí. Então, a gente tem que ouvir e tem que ouvir desconfiando. Né? Se for de Deus, vai cumprir, certo? Agora, se não for de Deus, você não ficou aí, né, vivendo de uma promessa que não é de Deus. Né? Então, a palavra de Deus nos diz que é para a gente conferir com a palavra. Né? E a pessoa me disse, olha, Deus está dizendo que você, mandou falar para você que você vai com esse grupo aí, longe ainda, viu? Eu vejo você com uma faixa traspassada no peito, tocando instrumentos em lugares longínquos, muita fome. Deus até disse que vai curar o seu estômago, que você tem um problema estomacal, e eu tinha mesmo, era funcionário, então quase não almoçava direito, tinha um problema de uma gastrite esquisita. Deus falou que vai curar o seu estômago aí, e fique esperto aí, Deus vai fazer uma coisa bonita na sua vida. Aí eu falei, caramba, eu vou para o grupo então. Esse grupo vai me convidar para eu tocar com eles. Fiquei todo emocionado. 1 semana e meia depois eu recebo a carta. A pessoa me escreveu dizendo, Carlinhos, os planos mudaram, não dá para você tocar com a gente mais. E eu, tá vendo? Isso que dá confessar, é confiar nessas palavras aí, de não sei quem, etc e tal. Fechei o meu coração, totalmente. A Cláudia, no entanto, foi convidada, e ela decidiu não ir, porque a gente estava começando a morar na época, e só sei que um ano e pouquinho depois, a gente estava casado já. Então foi um bom investimento dela. Os anos se passaram, gente. E eu fui convidado para fazer uma viagem para a África. E nessa viagem para o continente africano, nós fomos para Angola no período da guerra, 2000. Nós estávamos pregando, fazendo um treinamento com liderança de juventude na cidade de Lubango, no sul de Angola, quando de repente me falaram assim, olha, tem um lugar que vocês precisam visitar. Nós éramos 5, 6 brasileiros. Ah, é? Onde é que é? É um campo de refugiados. Porque a coisa era mais ou menos o seguinte, a UNITA entrava naquelas cidades menores e saía já atirando, tarará, matando muita gente, quem conseguia sair correndo, corria para um lado, às vezes mãe corria para um lado, filho correndo para o outro, quem ficasse era morto, porque a UNITA fazia disso uma forma de poder conseguir alimentos para poder manter o exército na guerrilha. Então era uma coisa horrorosa. E esses refugiados não tinham onde ficar. Então o Estado lá, o governo começou a reunir esse pessoal em campos de refugiados. Nós fomos visitar o campus de refugiados Santa Filomena. Quando nós chegamos lá, era uma multidão de gente morando naquelas choupanas lá, de palha e barro, sem comida, e um riozinho muito pequeno banhando ali a lateral desse campo de refugiados. Era um dos maiores campos de refugiados lá de Angola, no sul de Angola. E aí nós fomos. Quando nós vimos a situação, nós ficamos tão constrangidos que voltamos para a cidade. Não dá, vamos juntar o que nós temos aqui de dinheiro. Cada um arrancou os dólares, os poucos dólares que tinha levado, que era tudo um bando de duro, bando de missionário. A Igreja Presbiteriana de Brasília havia me dado uma oferta para eu compartilhar com alguns irmãos. Lancei mão desse dinheiro. Só sei que nós conseguimos reunir alguns dólares. O Paulinho, o palhaço, vendeu o violão que ele tinha, pegou o dinheiro do violão, aplicou também nesse projeto. E a gente chegou com um caminhão, levando farinha de fubá, que eles chamam de fuba, óleo e algumas roupas. Chegamos com um caminhão. Na hora que nós chegamos com um caminhão, caramba, e levamos, logicamente, algumas bolas para jogar futebol com os meninos, né? Na hora que nós chegamos, foi uma festa. E aí o pessoal, caramba, era uma fila interminável de pessoas pegando farinha de fuba com óleo. Eu teria muita coisa para contar, eu não posso me alongar muito, porque tem muita coisa da mensagem ainda para compartilhar, mas eu me lembro que num determinado instante a gente estava lá, vamos cantar com meninada. Eu peguei o violão, botei o violão e comecei a cantar. Naquele momento, eu não lembro quem foi, tirou essa fotografia. Nesse momento, tum! Lembra da palavra de Deus que você recebeu 15 anos atrás? Caramba, eu estou aqui no meio desse povo, sem ter o que comer, com esse instrumento traspassado no peito, exatamente da mesma forma como foi dito. Aí eu comecei a cantar e chorar, né?
Era assim, o cumprimento de algo que Deus havia dito à minha vida. E que eu estava vendo exatamente o cumprimento do Senhor naquele instante do meu viver. Era o pé-cheque da minha vida. É alguma coisa, gente, é emocionante mais. Eu não sei, eu imagino que alguns de vocês, se não todos, já passaram por essa experiência marcante. De ver Deus cumprindo o que prometeu. Esse livro aqui, Atos capítulo 2, é o cumprimento da palavra do Senhor, não é para uma pessoa. É para a sua igreja, é para o seu povo. É Deus dizendo, olha, eu vou derramar do meu espírito. E vários anos depois, a palavra se cumpre exatamente quando a igreja se reúne segundo a orientação de Jesus. Se Joel era uma profecia acerca do que viria, Atos capítulo 2, Pedro fala do cumprimento daquilo que estava acontecendo. E Pedro está nos dizendo que a profecia de Joel se aplica aos últimos dias. Pedro está dizendo para o povo, vocês estão vivendo os últimos dias. Ou seja, já começou o ato final da salvação divina. Desde aquele tempo. O que nós vivemos hoje é exatamente o cumprimento dos atos finais de Deus na história. E esse é o tempo da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim, o fim dos tempos não é algo para o futuro, mas é algo para o presente. Nós já estamos vivendo a escatologia. O fim já foi inaugurado em Jesus e se cumprirá totalmente com a segunda vinda de Jesus. Então, se você está morrendo de medo, achando que as provações virão e a igreja será perseguida, ela já tem sido perseguida. As provações já estão aí. Às vezes as provações aumentam, às vezes diminuem, mas a perseguição está sobre a igreja desde o tempo que o Espírito Santo veio sobre o povo do Senhor. Nós já estamos vivendo a era messiânica. E a prova final disso foi o derramamento do Espírito Santo. Uma promessa de Deus para o final dos tempos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E Atos capítulo 2 cumpre com essa promessa do Senhor. Por isso, o que eu quero dizer para você nessa noite, se alegre na presença de Deus. Se alegre. Você tem o privilégio de viver um tempo da história que muitos não viveram. Nós estamos vivendo o tempo do anúncio, da proclamação, nós estamos vivendo o anúncio, nós estamos vivendo o tempo nos preparando para o fim de todas as coisas, já estamos vivendo o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas não é algo que virá no futuro, já estamos inseridos na escatologia. Se alegre na presença de Deus. Sendo assim, você precisa reler Apocalipse. Apocalipse não é um livro do que acontecerá no futuro. Apocalipse é um livro para o que já está acontecendo hoje. E continuará acontecendo até a segunda vinda de Jesus. Releia Apocalipse sobre essa perspectiva. E você verá coisas maravilhosas de Deus para você. Segundo, Atos capítulo 2 nos diz que como consequência, Joel não será cumprido. Certo? A profecia de Joel já foi cumprida. Ou seja, nós vivemos debaixo dessa realidade. O Espírito Santo não será derramado. Ele já foi derramado abundantemente. Nós devemos ter em mente que tudo o que o Senhor disse que realizaria por meio do seu Espírito já está disponibilizado para ser realizado agora, hoje. Assim, nós não devemos viver debaixo daquela expectativa de que algo novo irá acontecer, que virá um avivamento a qualquer momento, como se Deus ainda não tivesse realizado, como se Deus estivesse guardando algo novo para o futuro. Deus, não, vou segurar isso aqui. Não, o texto bíblico diz que o Espírito já veio, ele foi derramado. Toda a era messiânica que se estende entre as duas vindas de Cristo é a era do Espírito, no qual o ministério do Espírito é abundante.
Joel diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A palavra derramar aqui sugere uma forte tempestade. Essas que caem sobre Brasília de tempos em tempos e faz a cidade parar completamente. Aquela chuva que quando cai inunda tudo, traz transtorno para a cidade, alaga as ruas, ventania que derruba a árvore, que mexe com a infraestrutura da cidade, a cidade fica sem condições de trafegar por ela. Esse derramar que o texto está dizendo aqui, é um derramar como essa chuva, como essa tempestade. Esse derramar aqui de Atos não é uma garoazinha tranquila, nem mesmo uma chuvinha fina que cai assim esparsamente. Não. Esse texto ilustra exatamente a generosidade da dádiva divina do Espírito Santo. O texto está falando que esse derramar é algo irreversível. O Espírito foi derramado. E o que é derramado não é recolhido. Não. É derramado. É algo universal. O texto está dizendo que será derramado sobre todos. Será derramado sobre toda a carne. Será derramado sobre todos os povos. No Antigo Testamento, você sabe muito bem, o Espírito era dado pontualmente para tarefas específicas e era derramado sobre profetas, sobre reis e sobre sacerdotes. Mas agora vem a revelação em Joel. Chegará o tempo em que o Espírito será derramado sobre todos, sobre todo tipo de pessoa. E Atos capítulo 2 veio para cumprir exatamente isso. É claro que significa que não será derramado sobre todas as pessoas, indistintamente, inclusive por aqueles que não estiverem prontos, desejosos. Não será derramado, obviamente, sobre aqueles que não buscarem, sobre aqueles que não se renderem a Jesus, mas será derramado sobre todos que, independentemente de seu status aparente, buscar o Senhor. Ou seja, existem ainda condições espirituais para receber o Espírito Santo, mas não há distinções sociais, nem categorias de sexo, idade, posição social, que possa impedir alguém de receber o Espírito Santo de Deus. Filhos e filhas, diz o texto. Ou seja, homens e mulheres, jovens e velhos, aqui já está envolvendo a categoria de idade. Servos e servas envolve de alguma forma a categoria também social. O Espírito foi derramado, o Espírito está sendo derramado, e a palavra que eu tenho para você nessa noite é: banhe-se no Espírito. Busque a Deus com o coração aberto. Busque-o de todo o coração. Eu me lembro, num acampamento que eu participei uma vez, na época lá dos adolescentes, na época do Judá adolescente. A Bruna até saiu daqui a pouquinho também, a Bruna também, ela está voltando ali. Bruna também era adolescente desse mesmo grupo. E lá aqueles adolescentes lá, eu falei, vamos trazer um amigo, um cara bem legal para pregar para vocês. E nós trouxemos o Ilhão, dos Jovens da Verdade. O Ilhão pregou, e uma coisa que o Ilhão falou, que nunca saiu da minha cabeça, foi que uma vez um discípulo falou assim: mestre, eu quero buscar Deus de todo o coração. Como é que eu faço? O Ilhão, com o seu jeito bem engraçado, ele falou que o mestre pegou o discípulo e deu um caldo nele no mar. Eles estavam andando na praia. E o discípulo ficou desesperado, porque ele não esperava aquela reação do mestre. E ele estava assim, querendo sair, mas ele não tinha forças, e o mestre segurando. Quando já faltava forças, quando ele já estava quase entregando os pontos, aí o mestre levantou o discípulo. Da mesma forma como você buscou o ar,
e você buscou desesperadamente continuar vivendo, assim é que nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Como se fosse o ar que nos faltasse para a vida. Quando nos colocarmos nessa situação, buscando o Espírito, buscando a Deus como o ar necessário para a vida, então, certamente, o Senhor nos visitará de maneira especial. Quando o Senhor for realmente a nossa prioridade, for o nosso maior amor, for o desejo do nosso maior investimento, aí tudo vai ser diferente. Portanto, Joel não será cumprido, gente. Joel já foi cumprido. Você imagina o privilégio que você tem, que eu tenho? É um privilégio ou não é? O Espírito está aí disponível. Por que não buscamos? Por que nos esquecemos de buscar? Por que não nos dedicamos? O Senhor não tem mais Espírito para derramar no futuro, não. A chuva já veio. E veio grossa. Para que a gente pudesse se banhar e beber desse Espírito e nos alimentarmos dele para vivermos na plenitude do Espírito. O problema é o que temos feito com tudo isso. Terceiro e último. Atos capítulo 2 nos ensina que Jesus é o Senhor que venceu a morte. E por isso Ele tem autoridade para nos salvar. Aqui está a ligação. Exatamente aquilo que nós falamos. Entre Páscoa e Pentecostes. A profecia de Joel trazia as seguintes palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Segundo a ideia ótica de Joel, o livramento seria dado por Yahvé, lá no monte Sião, em Jerusalém, quando os exilados voltariam à terra do povo de Deus. Eles voltariam para Jerusalém, o Senhor os reuniria, o Senhor os guardaria, o Senhor os protegeria. No capítulo 3 de Joel, versículo 1, isso é bastante claro. Mas agora Pedro traz uma nova interpretação para essa profecia de Joel. Se para Joel o Senhor era Yahvé, para Pedro, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor é agora Jesus. Segundo a interpretação dada pelo Espírito Santo, o Senhor era Jesus. Se você pega Atos capítulo 2, você vai ver aí, israelitas, ouçam essas palavras, verso 22. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro está dizendo nesse exato momento aqui, que Jesus é quem traz a salvação. É Jesus quem salva do pecado e do julgamento todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Todos aqueles que clamam o nome do Senhor. Nos versos 22 e 23, conforme o texto que nós lemos agora, nos mostra que o plano divino levou Jesus ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é interessante essa jogada bíblica, né? Que deixa muitas vezes a gente sem entender exatamente o que o texto está querendo dizer, porque há de um lado uma ótica da eternidade, uma ótica divina, mas há do outro lado a ótica terrena, a ótica temporal, a ótica humana. Você percebe aqui que ao mesmo tempo em que o plano divino levou Jesus ao sofrimento, Pedro é irredutível e bate pesado. E vocês, com a ajuda de homens perversos, vocês mataram a Jesus.
Vocês pregaram Jesus na cruz, vocês. Tem plano divino? Tem, mas tem muita maldade humana. Esse aqui é o grande lance, né? Que muitas vezes nós, quando vivemos uma teologia assim, calvinista, extremada, a gente sempre livra o homem da sua responsabilidade, né? Tudo propósito e desígnio divino. É engraçado, a palavra de Deus coloca as coisas de maneira muito bem equilibrada. Vocês têm culpa no cartório. Vocês têm culpa no cartório. Pedro não nega o plano divino. Mas Pedro, ao mesmo tempo, não retira a acusação sobre a perversidade dos homens que levam Jesus ao madeiro. O plano de Deus levou Jesus ao sofrimento. E através do sofrimento, Ele também foi exaltado como Salvador e Senhor pelo mesmo Deus. E Ele, por ser obediente ao Pai, reina acima de tudo e de todos. Louvado seja o Senhor. Agora o versículo 25 completa, 24 melhor dizendo, completa essa ideia de maneira maravilhosa. O texto diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Algumas traduções aqui dizem o seguinte: Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Interessante. Rompendo os laços de morte ou rompendo os grilhões da morte. Quando você vai pesquisar isso e vai estudar, você vai perceber que tanto grilhões quanto laços trazem a ideia de dores de parto. Engraçado isso, né? Como? Provavelmente alguns estudiosos acham que houve alguma questão na tradução da Septuaginta, onde a palavra dores de parto e grilhões eram palavras muito parecidas, e na hora da tradução, ou melhor, na hora da escrita, quando os escribas em seus trabalhos acabaram tendo algum... Eu não sei, eu não sou profundo conhecedor dos originais, mas uma coisa é certa, há como que uma unanimidade entre os comentaristas bíblicos que grilhões e dores de parto, apesar de não carregarem o mesmo sentido, aqui as duas palavras parecem que se reúnem, se ajuntam. Porque grilhões nos lembra prisões, nos lembra cadeias, uma ideia bem diferente de dor de parto, né? Mas o que aparece aqui é que a morte em dores de parto, ela foi incapaz de reter o filho que nascia, que é Jesus de Nazaré. A morte, por mais que tentasse conter, por mais que tentasse segurar, não conseguiu, e o que estava aprisionado foi liberto ou foi rompido. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, rompendo os grilhões da morte, rompendo as dores de parto, em dores de parto, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa é a ideia. John Stott, até no seu comentário, ele diz assim: a ressurreição aqui, ela é entendida como uma regeneração, um novo nascimento da morte para a vida. Jesus, quando morre, e logo depois, a ressurreição de Cristo brota, é como se Cristo estivesse, um novo nascimento estivesse sendo gerado naquele momento, da morte para a vida. Essa é a obra que Jesus realizou, essa é a obra que Jesus realiza em nós. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Versículo 21. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ele venceu a morte. Porque a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde contê-lo. Queridos, sendo assim, o que o texto quer nos dizer é que nós vivemos o tempo messiânico. É tempo de salvação, amém? É tempo de vivermos cheios do Espírito Santo, amém?
É tempo de nos alegrarmos em Deus pela obra maravilhosa da Trindade em nós. Amém? É tempo de vivermos a alegria, o gozo. Vida cristã não é tristeza, é alegria, é gozo na presença de Deus, porque Ele venceu a morte. Não é para ficar vivendo aí cabisbaixo, é para viver alegre, porque a esperança irrompeu a história, a salvação veio sobre todos, para que possamos viver a realidade do Espírito no mundo presente. Não no futuro que virá, mas hoje e agora. Por isso, não despreze o Espírito. Por isso, não entristeça o Espírito. Palavras de Paulo. Por isso, não apague o Espírito. Vivifique. Clame. Busque. Ore. Viva no Espírito. Porque a profecia já se cumpriu. Venha ao Pai, venha ao Filho, venha ao Espírito Santo. Que esse tempo da Páscoa, esse tempo pascal, seja o tempo de redescobrirmos a alegria da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por Jesus de Nazaré. Obrigado por sua morte e por sua ressurreição. Obrigado porque hoje nós podemos viver essa alegria no Espírito de termos sido atingidos por essa salvação maravilhosa e graciosa. Obrigado, Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor. Obrigado porque agora o Espírito já foi derramado e agora nós podemos nos banhar nele. E agora nós podemos nos dessedentar nele. Porque agora nós não precisamos mais viver debaixo da opressão e do jugo da morte, ou da opressão e da tristeza de um mundo sem Deus. Nós agora podemos viver a alegria do Espírito. Podemos viver a realidade desse Espírito que move dentro de nós e nos leva cada vez mais para próximos do Pai. Por favor, faz isso em nós, Senhor. Eu quero orar por aqueles irmãos que estão aqui, Senhor, vivendo a tristeza da depressão. Aqueles que estão vivendo o medo da morte. Aqueles que estão vivendo a agonia da solidão. Por favor, derrama, vem Espírito de Deus sobre nós. Vem, Senhor, fala conosco, lava-nos, banha-nos. Nós queremos experimentar cada vez mais de Ti, queremos cada vez ter uma relação mais profunda e íntima contigo. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, vem sobre nós. Por favor, tem misericórdia. Por isso, nesse momento, também apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pecados, as ofensas que temos feito e cometido diariamente ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser como aqueles homens que ficaram de fora vendo, rindo, zombando do que o Espírito estava realizando no meio do seu povo. Não, nós queremos ser daqueles que estão no meio do povo, recebendo tudo aquilo que o Espírito tem para nos dar. Então, Senhor, tira esse espírito crítico excessivo que muitas vezes domina cada um de nós. Quando a gente é muito crítico ao irmão, muito crítico a algumas manifestações do Espírito, mas muitas vezes nós estamos morrendo por dentro. Tem misericórdia de nós. Vem, Senhor. Vem, ó Espírito Santo, sobre o Teu povo. Alegra o nosso coração e faz-nos viver para a Tua glória nesse mundo que cada vez mais parece se distanciar dos Teus propósitos, dos Teus projetos. Dá-nos uma vivência responsável no mundo em que estamos, sendo agentes do Espírito, no mundo, na cidade, no país em que o Senhor nos colocou. Faz isso, tem misericórdia de nós. Derrama o Teu Espírito, continua derramando, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém.